Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos. Dando sequência à nossa série de gravações sobre os defeitos dos negócios jurídicos, neste vídeo eu planejei tratar sobre a figura do dolo, que é muito próxima da figura do erro, porque ambas partem de um ponto em comum, mas o dolo ele tem uma característica adicional. Antes de mais nada, eu queria esclarecer que essa figura que a gente está trabalhando aqui, neste vídeo, nesta conversa, não pode ser confundida com outras figuras jurídicas também chamadas de dolo, como, por exemplo, e principalmente, o dolo da ciência penal. Importante que vocês tenham isso muito claro em mente, que aqui estamos tratando especificamente do dolo enquanto um defeito do negócio jurídico. Não confundível, não pode ser considerado um sinônimo de outras figuras jurídicas de mesmo nome. Muito bem, dito isso, o dolo do qual estamos tratando aqui é trabalhado em linhas gerais entre os artigos 145 e 150 do Código Civil. E estes artigos, bem como o tratamento que a doutrina dá ao dolo, nos diz que ele se configura num negócio jurídico em que uma das partes celebra aquele ato a partir de uma falsa representação da realidade, a partir de um equívoco, de um engano sobre uma das circunstâncias em torno das quais gira aquele negócio jurídico, assim como acontece com o erro, tratado em outro vídeo. Porém, o dolo, como eu já adiantei, ele tem um dado adicional. O dolo, ele também parte de uma falsa representação da realidade, mas o detalhe, a diferença é que aqui essa falsa representação, este engano, é provocado pela outra parte do negócio jurídico. Conforme vimos no vídeo sobre o erro, naquele outro defeito dos negócios jurídicos, uma das partes celebra o ato mediante equívoco, não provocado pela outra parte, pelo outro contratante. Neste caso aqui do dolo, o que o qualifica é a origem do equívoco. O equívoco, o erro, ou a falsa representação da realidade ser provocada, induzida pelo outro negociante. E claro, é preciso que haja ali o intuito malicioso. No dolo, este equívoco é provocado pela outra parte com a intenção de obter uma vantagem para si ou para terceiros. O dolo, da mesma forma que ocorre com o erro, ele tem também algumas espécies, ele se desdobra em mais de um tipo. E é importante a gente passar por essas espécies porque elas têm algumas regras diferentes. Há algumas modalidades de dolo que sequer é considerado um defeito do negócio jurídico. Muito bem, inicialmente, também aplica-se aqui ao dolo aquela divisão vista no erro entre acidental e substancial. Também o dolo ele vai se dividir no dolo acidental e o dolo essencial ou substancial, também chamado de dolo principal, que é o que vicia o negócio jurídico. O dolo principal ele vai se fazer presente quando a indução a erro foi determinante para a celebração do negócio jurídico. Ou, em outras palavras, se percebe que o ato em questão só veio a ser praticado em razão do equívoco que tinha sido induzido. Um exemplo que a doutrina gosta muito de dar, e não é à toa, porque é um exemplo bastante ilustrativo, é da pessoa que vai a uma loja, manifesta ao vendedor que deseja comprar um anel com o rubi. O vendedor, então, ouve aquilo e oferece para o comprador um anel com uma pedra vermelha que, na verdade, não tem valor algum. Mas o vendedor diz ao cliente tratar-se ali de um anel com uma pedra de rubi. O comprador não tem conhecimento técnico para diferenciar uma pedra preciosa de uma pedra sem valor, acreditando no vendedor, portanto, adquire aquele anel, pensando tratar-se de uma joia, quando na verdade é uma bijuteria das mais comuns. Percebam, neste caso a pessoa só levou aquele anel, só fechou a compra
porque acreditava tratar-se de um objeto com as características que ele almejava. E ele não se enganou à toa, o vendedor fez com que este engano ocorresse. É uma hipótese bem clássica, bem configurada de dolo principal. Por outro lado, o dolo acidental é aquele que não foi determinante para a prática do negócio jurídico, ou em outras palavras, o negócio jurídico teria sido celebrado mesmo sem aquele equívoco. Um exemplo que eu gosto de mencionar é o de uma pessoa que vai comprar um imóvel, por exemplo. O imóvel tem as características que ele deseja, a localização, o número de quartos, a metragem, mas a pessoa está um pouco na dúvida se deve comprar ou não, o valor está um pouco mais alto, e aí o vendedor, para tentar motivar a compra, ele diz que naquele imóvel teria morado um artista muito famoso, muito querido. Diante daquela informação, o comprador acha interessante, medita mais um pouco, conclui que ele tem sim condição de fazer a compra e adquire o imóvel. Ele ficou feliz de saber que comprou um objeto de um dos seus ídolos, ficou bastante satisfeito. Houve então a figura do dolo, ele fecha o negócio jurídico acreditando que o bem que foi adquirido tem uma característica que na verdade não tem, só que neste caso, este engano não foi o que o levou a adquirir o imóvel. Como eu disse, como eu ressaltei aqui no início do exemplo, o imóvel já tinha as características que ele desejava, ele já seria adquirido, a dúvida estava com relação ao preço, o comprador pensa um pouco, conclui que ele pode pagar o preço e fecha o negócio. Continuando no exemplo, né? Ele ficou satisfeito com a informação que lhe foi passada de que aquele bem pertencia a um dos seus ídolos, mas não foi em razão disso que ele fechou o negócio. Que a informação, percebendo-se adiante que a informação não era correta, este negócio jurídico não pode ser taxado de viciado, não se pode dizer que teria havido um defeito do negócio jurídico, principalmente na modalidade dolo, porque embora o dolo tenha havido, embora o equívoco tenha sido provocado, ele não foi um dolo substancial, essencial ou principal. Mesmo se a informação falsa não tivesse sido passada adiante, o negócio jurídico teria sido celebrado. Bom, paralelamente, uma outra classificação feita pela doutrina é entre a figura do dolus bonus e dolus malus, duas expressões em latim, que tangenciam um pouco essa primeira classificação que eu tratei anteriormente, entre dolo principal e acidental. São classificações diferentes, categorias diferentes, mas há um nítido diálogo entre elas. O dolus malus é o que efetivamente vai invalidar o negócio jurídico, porque ele é praticado com aquele propósito malicioso de induzir a celebração do negócio jurídico a fim de se obter alguma vantagem própria ou alguma vantagem para terceiro. Há uma intenção muito bem percebida de se enganar a outra parte. Por outro lado, existe a figura do dolus bonus, que é tolerado pelo direito privado, que não é considerado um defeito do negócio jurídico, pois é configurado ou se configura quando alguém induz uma outra pessoa a erro, porém com um propósito sem gravidade ou com um propósito às vezes até nobre. Por exemplo, também a doutrina adora mencionar essa situação de alguém que dá uma informação equivocada a um parente para levá-lo a fazer um tratamento médico, por exemplo. Falar, não, nós vamos ali no hospital visitar um amigo meu, vamos ali no hospital fazer um exame de rotina, quando na verdade já se sabe que aquele exame seria necessário, a pessoa se negava a fazer, mas diante da indução a erro, ele acaba se sujeitando àquela situação.
há aí uma indução a erro, porém por um intuito considerado intuito nobre. Não se invalidará um negócio jurídico celebrado nessa circunstância em razão da boa-fé que houve de quem provocou o erro. Bom, existe também aí uma categoria que bem fora dessas discussões de boa e de má-fé, está muito mais ligada a quem provocou o equívoco, que é chamado dolo de terceiro. Uma expressão até autoexplicativa, né, que está presente quando o equívoco foi provocado por alguém que não participou do negócio jurídico. Um dos negociantes provoca aquele equívoco para que um terceiro seja beneficiado. E neste caso o Código Civil vai dizer que o dolo de terceiro, o dolo praticado por alguém que não fazia parte do negócio jurídico, só invalidará o ato se aquele que foi beneficiado pelo dolo tinha conhecimento daquela a conduta de provocar o engano, ou se tinha condições de conhecer aquela irregularidade. Fala-se, exemplos que são oferecidos nesse sentido, de, por exemplo, o agente de um artista, o agente de um jogador de futebol, falando em nome dele, provoca um equívoco em um determinado contratante que acaba celebrando um negócio jurídico com o artista ou com o atleta, por exemplo. O agente diz que o atleta está em perfeitas condições físicas, quando na verdade ele não está, por exemplo. Neste caso, é muitíssimo provável que o atleta conhecia a intenção do seu agente, ou, se não conhecia, é bem evidente que ele tinha condições de conhecer isso. Afinal de contas, o agente é o seu procurador, fala em seu nome. Deve, então, o atleta, o artista, preocupar-se ele tem a obrigação de procurar saber o que é dito em seu nome. Bom, ficando demonstrado que, no caso do dolo de terceiro, o beneficiado não tinha conhecimento nem condições de perceber a indução a erro, de saber que ela ocorreu, aí o negócio jurídico não será desfeito, não haverá nenhum tipo de influência sobre a validade do negócio jurídico, mas a outra parte, a vítima do dolo de terceiro, poderá pedir perdas e danos a quem o causou. No meu exemplo aqui, ao agente do artista, ao agente do atleta. Há ainda o dolo do representante, muito próximo também à questão aqui do dolo de terceiro. Mas aí a diferença da solução jurídica é que tipo de representante nós estamos tratando. Se é um representante legal, isto é, o administrador de uma pessoa jurídica, o pai de um absolutamente incapaz, o tutor, o curador de também um absolutamente incapaz, então, que é uma representação muito mais profunda, porque é uma representação permanente, é o tempo todo aquela pessoa falando em nome da outra. Neste caso, no dolo do representante legal, o representado, só o representado será obrigado, e respondendo ainda civilmente até a importância do proveito que ele obteve com aquela conduta de indução a erro. Se o representante legal, portanto, induz alguém a celebrar um negócio jurídico com o seu representado, o representado responderá por este dano até a quantia, até o valor do proveito econômico que ele teve. Se o prejuízo de quem foi induzido ao erro supera o proveito econômico da outra parte, o que é raro de acontecer, mas não é impossível, o prejudicado terá que cobrar o excedente de quem provocou o dolo. Agora, em outras situações, o representante ele é nomeado pontualmente. Não é o representante de uma pessoa jurídica ou de um menor
de um incapaz que está o representando o tempo todo, mas é, por exemplo, alguém que recebe uma procuração para um ato pontual, né? É o chamado representante convencional. Se o dolo de terceiro é praticado por um representante convencional, repito, aquele que é nomeado pontualmente para falar em um ato específico em nome do representado, neste caso, a consequência do dolo sobre o representado é muito maior, porque o representado responderá solidariamente com o seu representante pelas perdas e danos causados à outra parte. Então, ele responderá por todo o prejuízo. Enquanto no dolo do representante legal, o representado responde até o proveito econômico que ele teve, no dolo praticado pelo representante convencional, a responsabilidade é por todo o prejuízo. E ainda o dolo bilateral, que é quando se identifica que ambas as partes procederam com dolo. Ambas as partes buscaram induzir uma outra a um equívoco. Nesse sentido, numa situação como essa, nós vamos aplicar o antigo e conhecidíssimo princípio do venire contra factum proprium non potest, ou numa tradução não literal, de que ninguém poderá alegar a sua própria torpeza, e aí nenhuma das partes poderá postular a invalidação do negócio jurídico, nem reclamar indenização, já que quem está apontando nesse contexto a conduta irregular do outro também teria praticado uma conduta ou uma irregularidade de mesma natureza. Então, neste caso, o negócio jurídico se manterá. Bom, nas hipóteses, então, de dolo que levam à invalidação do negócio jurídico, são considerados defeitos do negócio jurídico, o dolo substancial, o dolus malus, dolo de terceiro, dolo do representante e desde que apenas unilateral, a consequência prevista pelo Código Civil é de anulabilidade do negócio jurídico. Não confundir com aqueles vícios que levam à nulidade do negócio jurídico. São consequências distintas que não podem ser trocadas uma pela outra por quem estuda direito, pelo profissional do direito. Importantíssimo ter muito claro em mente que são dois tipos de consequências distintas. Bom, e no caso da anulabilidade, sabemos que ela só pode ser reclamada pela parte interessada dentro de um prazo decadencial, que na hipótese do dolo, é um prazo de 4 anos contados da data da celebração do negócio jurídico. Não é da data em que o dolo foi percebido ou descoberto, mas da data da celebração do negócio jurídico. Entende o legislador que em 4 anos é um tempo mais do que necessário para que a parte possa perceber que ela foi prejudicada pelo dolo. Bom, e sendo também uma hipótese de anulabilidade, sabemos que vai se aplicar neste contexto a todas as possibilidades de conservação dos negócios jurídicos, como redução, confirmação e ratificação. Tá certo? Sobre o dolo, eram essas as questões que eu queria trabalhar com vocês. Há outros defeitos dos negócios jurídicos que merecem a nossa atenção, mas eles são objetos de gravações separadas. Agradeço a atenção, agradeço a audiência do meu canal e se você gostou, o convido a favoritar o vídeo, deixar um comentário e também se inscrever no meu canal, porque isso vai te permitir ser avisado toda vez que um novo vídeo for postado no YouTube aqui por mim, certo? Muito obrigado pela atenção, até a próxima.